Olá! A super dica de hoje nós iremos falar da ocupação do extremo sul do Brasil, mais especificamente da região centro-sul. Lembrando que os portugueses chegaram ao território brasileiro pela região nordeste, ali aportaram na Baía Cabralha, exploraram o primeiro ciclo econômico para o Brasil. Logo depois a gente tem o ciclo da mineração, da cana-de-açúcar, também na região nordeste, naquela região do Solo Massapê, região de Pernambuco, Maurício de Nassau. Depois se descobre o ouro na região central, como visto na aula anterior de história. Porém, ainda tinha uma região que estava não sendo ocupada pelos portugueses e muito menos pelos espanhóis. Porém, essa tinha uma função tática muito importante. Por quê? Porque ela dava acesso ao famoso Rio da Prata, que serviria para fazer a ligação entre Brasil, Uruguai e Argentina. Por aí também a gente vai ver que os espanhóis vão utilizar-se do Rio da Prata para escoar a prata que eles tinham encontrado na região de Potosí, na Bolívia. Então, apesar de ser uma das últimas áreas a ser incorporada ao território português na época, ela tem uma importância econômica e política de grande relevância. Quando a gente fala da ocupação do extremo sul, a gente vê que ela foi a última região a ser incorporada, porém ela tinha algumas particularidades importantes no tocante à sua vegetação e ao clima. Quando a gente fala em vegetação, ela apresentava os chamados campos limpos, as chamadas, entre aspas, pradarias, que eram extensas áreas de pastagem, aonde possibilitava-se o quê? A atividade de uma pecuária extensiva. Se a gente parar para analisar, a colonização, a ocupação de um lugar com essa característica de vegetação seria bem mais fácil que os portugueses encontraram numa região de mata fechada, no nordeste do Brasil e no sudeste, que se a gente for ver, eles se depararam com uma área densa, uma floresta densa, que era a área da Mata Atlântica. Diferente de quando eles chegam nos campos e vejam no sul que eles veem os campos limpos, aquela pastagem. Isso possibilitaria uma nova atividade econômica, que era a atividade da pecuária. Ou seja, a sua ocupação ela já era mais fácil, ela já poderia ter um retorno mais imediato, diferente daquela área que possuía uma floresta densa. Outra característica era o clima. O clima da região sul, um clima temperado, um clima subtropical, se assemelhava ao clima que era vivido pelos portugueses, que era vivido pelos espanhóis lá no continente europeu. Então essas duas particularidades têm uma importante relação com a colonização a partir de um certo momento, que a gente irá falar ao longo desta aula. A gente tem, no ano de 1680, no finalzinho do século XVII, Dom Manuel Lobo, então governador do Rio de Janeiro, acaba fundando a Ilha Manuel Lobo. Essa Ilha Manuel Lobo, mais tarde, dá origem à chamada Colônia do Sacramento. Senhores, pasmem e anotem esse nome aqui, Colônia do Sacramento, que vocês vão ver que ele vai estar indo e vindo na história do Brasil. A gente tem uma série de tratados, uma série de disputa entre portugueses e espanhóis para ver quem é o dono da Colônia do Sacramento. O que acontece? Essa região da Colônia do Sacramento, hoje localizada em território uruguai, ela ficaria de frente para Buenos Aires, do outro lado do Rio da Prata. Ou seja, era um interposto comercial muito importante para quem tinha o controle daquilo ali. Ninguém tinha se ocupado daquela região. Aí o Dom Manuel Lobo, governador do Rio de Janeiro, foi lá e fundou essa ilha mais tarde que formou a Colônia do Sacramento. Porém, a gente não pode deixar de se perceber que, pelo Tratado de Tordesilhas, aquela localidade onde tinha sido fundada a Colônia do Sacramento não pertencia aos portugueses, e sim aos espanhóis. Então foi aquela coisa, aquela região que está lá, ela não me pertence. Mas como o dono também não veio, eu vou lá e vou tentar me ocupar. Algo semelhante seria feito pelo português Dom Manuel Lobo. Então a partir daí a gente já vê que nasce uma série de... explica-se uma série de tratados que a gente vai ver posteriormente na aula de história. E a gente vai ver que essa disputa da Colônia do Sacramento, mais tarde vai acabar levando o quê? A um movimento que vai ser chamado a Guerra Guaranítica, que vai acabar pondo fim aos 7 povos das missões.
Então, dada o que? A essa grande importância. Lembre-se, isso aí estava localizado junto ao Rio da Prata, que era a saída do extremo sul, acesso ao continente, acesso ao mar. Então essa era a grande importância da época que se tinha. Aqui vai se desenvolver uma pecuária com dois pontos interessantes, que é o couro e o charque. O couro, que acabou ele sendo exportado para Portugal, lá servindo para a indústria têxtil, para fazer diversas peças da indumentária, e também a questão do charque, que é aquela carne salgada que se possibilitava que ela durasse mais tempo mesmo não tendo aonde colocá-la, onde armazená-la. Você não tinha um refrigerador, matava-se o animal, salgava e virava-se o charque. A gente vai ver que isso que começou lá no finalzinho do século XVII vai postergar-se por mais tempo na história do Rio Grande do Sul, e a gente vai ver que mais tarde, lá em 1835, vai ser um dos motivos da Guerra dos Farrapos. Então vê-se a importância da questão do charque, que começou aqui, lá no finalzinho do século XVII, na história, vai se confundir com a história do Rio Grande do Sul. Tanto a questão do couro como a questão do charque. Mas a colonização, a ocupação do extremo sul se deu realmente a partir das reduções jesuítas. E aí a gente precisa um pouco adentrar e misturar com a história, principalmente da região ali sul, digamos o sul da região centro-oeste, parte do Paraguai e Argentina e Uruguai. Por quê? Aqui a gente tinha os povos indígenas. Se a gente for ver lá no Nordeste brasileiro, a gente tinha os Tupinambás, que foi aquele que acabou tendo contato com o índio. Na região do Rio de Janeiro, a gente teve os tamoios, que acabaram se aliando aos franceses e se tornaram famosos. No Rio Grande do Sul, a gente tinha, antes dessa fase, os chamados índios carijós, que eram índios totalmente pacíficos e por isso eles acabaram praticamente sendo dizimados a partir do fato da escravidão. Porque a gente vai ver que o problema do índio é que ele acaba sendo escravizado pelo português. E aí cabe um parênteses que a gente fala assim, ó. A partir da introdução dos jesuítas no Brasil, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, o índio passa a se tornar um cristão. Se o índio torna-se um cristão, é impossibilitado a escravidão deste povo. Porém, a gente vai ver que isso não acontece. A chamada escravidão vermelha vai se dar por muitos e muitos anos. Por exemplo, esses índios carijós que a gente viu aí, eles foram tirados do Rio Grande do Sul e muitos deles foram levados para o Nordeste. E se você for estudar a história dos índios, vocês vão ver que a maior parte desses índios que eram escravizados, eles tinham uma idade média, uma duração ali do período de escravo de 4 a 5 anos. Devido ao quê? Devido às faltas de condições que eram oferecidas a estes. Aí, neste momento, os jesuítas viram uma grande nação se formando aqui, que era a nação Guarani, os 30 povos guaranis. Diferente dos mais índios, esses guaranis, assim como os índios carijós, eles não eram canibais, ou seja, a aproximação se tornava mais fácil, e a partir daí resolveu-se o quê? Desenvolver as reduções jesuíticas. Vamos ter 4 províncias importantes jesuíticas, que vai ser as províncias do Guairá, que na divisa do Brasil com o Paraguai, nas chamadas quedas do Guairá, que hoje acabou deixando de existir em função da construção da hidrelétrica de Itaipu, da cidade de Guairá, aonde lá a gente tinha um importante jesuíta, o Montoya, que acabou se tornando famoso por a sua negociação com o rei português, a sua negociação com o próprio Papa na época, Urbano VI, se não me falha a memória, que acabou fazendo com que, assinando uma bula papal, impedindo a escravidão dos índios, certo? Reforçando aquilo que já tinha sido pregado por José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Porém, a gente vai ter as outras províncias. Então, a gente tinha Guairá, o Salto do Guairá. Nós vamos ter Tapi, que é a que vai estar mais relacionada à história da ocupação do Sul, que a gente vai ver interessante. Nós vamos ter a de Itatim, que fica ali no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul, e a das Missões, que foi mais próximo ali já do território argentino. Então veja bem, dessas 4 províncias, Guairá, Tapi, Itatim e Missões,
a gente vai ver que Missões são na Argentina. Itatim era que tinha o menor número de indígenas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As duas maiores seriam a de Guairá e a de Itape. Essa de Guairá, num primeiro momento, ela foi atacada por um grande número de bandeirantes. Entre eles, a gente pode citar Antônio Raposo Tavares e o Manuel Gato, né? Bandeirantes importantes, que mais tarde nós falaremos sobre ele, uma aula sobre bandeirantes. E praticamente esses índios guaranis da província de Guairá, todos acabaram fugindo para o Paraguai, ou seja, abandonaram o território brasileiro. E veja bem, lembre-se, as bandeiras elas deveriam respeitar o Tratado de Tordesilhas, só que a gente vai ver que não respeitam. Elas iam além do Tratado de Tordesilhas, elas foram atacar esses índios lá na fronteira do Brasil com o Paraguai. Então, essa província, ali chefiada pelo padre Montoya de Guairá, ela praticamente acabou sendo, ela não foi dizimada, mas ela acabou fazendo com que todos os seus índios se espalhassem em território paraguaio. Sobrando aqui no Brasil, aí sim um volume maior, a província de Itape, que vai se desenvolver no Rio Grande do Sul. São ali 18 reduções jesuíticas e a partir dali, a partir daquela região que mais tarde a gente vai ver que vai se formar os 7 povos das missões, vai conseguir fazer com que os indígenas, os guaranis, tivessem um grande desenvolvimento. Aí agora a gente tem que fazer um parênteses aqui para falar alguns tópicos importantes. Nessa época do avanço da província de Itape, a gente vai ver que muitos da região central do Brasil, principalmente aqueles ligados aos bandeirantes, chamavam as terras dos indígenas de terras comunais, ligando ali os índios aos movimentos comunistas. Por quê? Porque eles se tornaram independentes da coroa e eles viviam por si próprios. Eles dividiam suas funções e isso desagradava o centro do país. Segundo ponto, um erro que a gente tem, quando a gente fala de ocupação do extremo sul, quando a gente fala de missões jesuíticas, quando a gente fala do povo guarani, todo mundo traz a relação aos 7 povos das missões. Muito bem, só que os 7 povos das missões foi uma reorganização das reduções. Porque as reduções jesuítas que povoaram o sul do Brasil, aqui o Rio Grande do Sul, formaram-se a partir da província de Itape, aonde eu tinha o padre Roque Gonzalo, que acabou conseguindo juntar essas 18 reduções e fazer um grande desenvolvimento. E aí a gente vai ver que, num determinado momento da história, Jerônimo de Barros, um bandeirante, importante bandeirante, Jerônimo de Barros Albuquerque, vai se preparar, vai juntar ali um número X de bandeirantes e índios que também o apoiavam para vir aqui e destruir a província de Itape, destruir essas 18 reduções. Só que nesta época, os padres Pedro Romero e Pedro de Mola, eles tinham organizado, porque a partir do momento que o padre Montoya, lá da província do Guaíra, foi até Rio de Janeiro, conseguiu falar com o representante da coroa, ele autorizou os índios guaranis a se armarem. Veja bem, então Montoya, lá da província de Guaíra, ele conseguiu o documento autorizando por parte do rei português que os guaranis se armassem. E esse Pedro Romero e Pedro de Mola, eles armaram os índios guaranis para se defender contra a invasão dos bandeirantes. Aí conta a história que eles trabalhavam lá com o bambu, digamos, um ataquara, eles conseguiam fazer um canhão e com isso eles praticamente prepararam uma defesa com em torno de 3.000 jesuítas, 3.000 índios guaranis, contando com a ajuda desses 2 padres, desses 2 jesuítas, e eles derrotaram esse grupo de bandeirantes chefiado por Jerônimo de Barros, que acabou retornando, ele próprio não morreu, retornando para São Paulo e falando dessa estrutura que se tem aí nessa batalha de Iamboré. Tá? Ponto interessante que a gente tem que citar aí. Nesse primeiro momento, não surge a figura de Sepete Araju, não. A figura de Sepete Araju vai surgir lá na Guerra Guaranítica, lá nos 7 povos das missões, lá a partir de 1750. Ah, professor, o senhor falou que as reduções começaram em 1609. 1609 fundou-se a primeira, a província de Guairá.
TAP foi criada a partir de 1626, início do século XVII, certo? Aqui a gente tem a fundação da província de TAP, lá com as suas 18 reduções, pelo padre Gonçalo, Roque Gonzalo. Aí você vai perguntar, professor, por que a gente vê que o Pedro Romero e o Pedro de Mola ajudaram os guaranis a se defender dos bandeirantes e não surge mais a figura do padre Roque Gonzalo? Porque o Roque Gonzalo ele acabou sendo morto pelos jesuítas, pelos guaranis. Então, naquele primeiro momento, com toda a sua parcimônia para conseguir, a gente vai ver que o Roque Gonzalo, ele foi o primeiro branco a pisar nessa região no oeste do Rio Grande do Sul, aonde se desenvolveu a província de TAP. Até então era só ocupada por jesuítas. E o Roque Gonzalo acabou tendo a resistência de alguns pajés, de alguns chefes dessas 18 reduções, o qual um deles acabou matando o Roque Gonzalo. Mas esse fato não foi aceitado pela maior parte, tanto que foi conservada ali a figura. Até hoje a gente tem no museu, esse museu hoje lá em Assunção, no Paraguai, o coração desse jesuíta, o Roque Gonzalo, que é conservado para demonstrar que, mesmo tendo acontecido esse fato, não era uma vontade por parte de todos daquela nação guarani. Então, por isso que a gente não vai ver ele atuando ao lado dos jesuítas. Então, senhores, prestem atenção. Quando a gente fala ocupação do extremo sul, no primeiro momento, eu tenho que lembrar de quem? Dom Manuel Lobo, que foi o cara que fundou a Colônia do Sacramento, que deu o pontapé para toda essa discussão, e eu tenho que lembrar dos índios guaranis, certo? Ah, e os índios carijosos? Os índios carijosos, infelizmente, pela sua passividade, eles acabaram sendo escravizados e praticamente foram extintos dessa região do Rio Grande do Sul. Por isso que a gente vai ver falar dos guaranis, por isso que a gente vai ver que esses jesuítas conseguiram unir os 30 povos guaranis nessas 4 grandes províncias, aonde eu tenho destaque para território brasileiro, a província de Guairá e a de TAP. A de Guairá, que é lá na região de Salto do Guairá, fronteira lá do Paraná com o Paraguai. A gente viu que o Montoya conseguiu muitos avanços, né? Ele conseguiu, porém ele foi atacado pelos bandeirantes, uma região mais próxima do sudeste ali de São Paulo, né? E praticamente todos os índios fugiram para o Paraguai. E aí, sobrando qual? Sobrando a grande província de TAP, onde a gente teve 18 reduções do padre Roque Gonzalo, onde acabou povoando essa região, esse extremo sul. Um detalhe importante, que você tem que anotar aí no seu maceteiro. Isso que a gente está falando é em território espanhol. Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas ele passava na altura de Laguna, ou seja, tudo que acontecia a oeste da Laguna pertencia aos espanhóis. Então aqui a gente está vendo os portugueses, a gente está vendo os bandeirantes atuando numa área que não pertencia a Portugal, e sim aos espanhóis, certo? Dando sequência nesse povoamento da ocupação do extremo sul, a gente vai ver mais adiante que vai surgir os 7 povos. Lembre-se, o que é os 7 povos das missões? Os 7 povos nada mais é que uma reorganização das missões jesuíticas. Lembre-se, os 7 povos que foram destruídas a partir da Guerra Guaranítica, como uma consequência do Tratado de Madrid, ele vai acabar sendo o quê? Uma sequência, uma continuação do que surgiu lá na província de TAP, com aquelas 18 reduções do padre Roque Gonzalo, certo? Nós vamos ter a questão das charqueadas, que essas vão permanecer em território gaúcho. Mais adiante a gente vai ver que Pelotas e Rio Grande se destacaram como as maiores charqueadas do Rio Grande do Sul, e fazendo com que abastecesse o restante do país. E no momento posterior, esse charque gaúcho vai entrar em conflito com o charque uruguaio, em questão de imposto e tal, e isso vai acabar relevando o quê? A Revolução Farroupilha. Vamos ter a ocupação do extremo sul já aí no final do século XVIII, já com a vinda dos açorianos. Quem é gaúcho vai lembrar que Porto Alegre, o Porto dos Casais, foi fundado pelos imigrantes açorianos. A gente vai ver que a partir dos açorianos fundam-se cidades como Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre, Mostardas, todas essas cidades, elas surgem a partir da questão dos
açorianos. Então isso é a questão do extremo sul. O que não pode deixar de passar percebido é que o quê? A maior parte do que a gente está falando aqui, ela aconteceu em território de domínio espanhol. Domínio espanhol em função do quê? Da divisão do Tratado de Tordesilhas. A gente tem que lembrar que a ocupação do extremo sul tem uma participação muito grande de jesuítas, Montoya, Roque Gonzalo, tá? Esses são dois importantes figuras e também uma importância muito grande dos povos guaranis. E eu tenho aquelas duas províncias que acabaram colaborando bastante para isso, que foi a província de Guairá e a província de Tapi, no Rio Grande do Sul. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações.